Entrar? Do Observatório Nacional dos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento, o ONDAS, e estou aqui com a função de coordenar um interessante debate aqui neste final de tarde sobre o tema dos desafios da regulação na realização dos direitos humanos à água e ao saneamento. Esse evento é uma promoção do ONDAS e da APAR, a Associação dos Profissionais das Agências de Regulação do Estado de São Paulo. Nós contamos aqui com a participação do professor Léo Heller, coordenador de Relações Internacionais do ONDAS e ex-relator da ONU para os Direitos Humanos à Água e ao Saneamento. Temos aqui a presença do companheiro Gustavo Gastão Cardoso, que é atualmente diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, lá no leste de Minas Gerais. Depois ele me conta direitinho o nome. O Gustavo já foi também diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Água e Esgoto de Minas Gerais. Estamos aqui também, então, representando a APAR, com a Fernanda Radesca, que é diretora da APAR, da Associação dos Profissionais das Agências de Regulação do Estado de São Paulo, e com o companheiro Alexandre Petruccello Salgado da Silveira, que é ex-presidente da APAR. Os dois vão também funcionar como nossos debatedores. Nós estamos aguardando ainda a participação do Alexandre Caetano. O Alexandre, está entrando nesse momento, superou as dificuldades para entrar na nossa reunião, felizmente. O Alexandre, que é um paulista que o Ceará adotou, é analista de regulação da ARCE, a Agência de Regulação do Ceará. Muito obrigado, Alexandre. Entrou na última hora, mas entrou bem. Então, são esses os nossos participantes. A gente queria agradecer a presença daqueles que nos acompanham aqui e dizer que o tema é um desafio da maior importância, porque se a nossa Constituição ainda não inscreveu explicitamente o compromisso com a realização dos direitos humanos à água e esgotamento sanitário no seu texto, e se a própria Lei 11.445 também não explicita esse compromisso, apesar de, em vários aspectos, essa lei trazer disposições de interesse da realização dos direitos humanos à água e esgotamento sanitário, nós temos uma oportunidade e um dever, na verdade, de avançar, né, nessas questões por meio da regulação dos serviços de água e esgoto por meio da atividade das agências reguladoras. Então, nós vamos começar a nossa sessão aqui com uma colocação inicial, um posicionamento por parte do Léo Heller, e depois nós vamos ouvir os nossos outros debatedores. Queria registrar também a presença do nosso companheiro Edson Aparecido da Silva, secretário-geral do ONDAS e nosso grande baluarte aí, hoje coroado de sucesso na sua atividade como presidente da comissão eleitoral da nossa eleição aqui do ONDAS, que acabou de ocorrer. Léo, por favor, com a palavra.
Obrigado, Montenegro. Boa tarde, quase boa noite a todos e todas. Prazer aqui compartilhar esse painel com os companheiros que certamente conhecem muito mais de regulação do que eu. Então, o que eu vou fazer rapidamente aqui é algumas provocações e, sobretudo, baseadas no relatório que eu desenvolvi quando eu exercia o cargo de relator especial das Nações Unidas. Então, em 2017, eu fiz um relatório especificamente sobre esse tema, né? A regulação dos serviços e os direitos humanos à água e ao saneamento. Decidi fazer esse relatório por algumas razões. Uma delas é simplesmente o fato de que a relatora anterior, a minha, Catarina de Albuquerque, ela vinha e vem, né, de uma formação muito na área legal. Então, no seu mandato, que foi muito fundamental, ele estabeleceu muito bem as bases legais, né, do cumprimento desses direitos humanos, interpretou toda a normativa internacional sobre isso. Eu, como segundo relator, com uma formação mais específica na área e com uma tradição de políticas públicas, né, pensei que seria importante abordar os diversos agentes que atuam nas políticas públicas do setor e a regulação e os reguladores dentre eles, né? Isso foi uma das motivações. A outra é que minha percepção, né, para elaborar o relatório é de que existe uma lacuna a ser preenchida entre a regulação e o marco dos direitos humanos, né? Minha percepção naquele momento era de que a regulação nas várias partes do mundo, obviamente estou falando aqui de uma olhada internacional, né, não nacional, ela não tinha, não tem, né, os direitos humanos como um referencial, um orientador. E a regulação, portanto, é muito mais voltada, né, seria muito mais voltada para os aspectos econômicos, né, da prestação do serviço. Então, muito mais do que pensar nos direitos humanos, a regulação teria um olhar para a sustentabilidade econômico-financeira do prestador, né? Bem, então, ao iniciar a revisão da literatura para esse relatório, eu constatei de que, sim, essa minha percepção inicial era absolutamente validada, né, por entrevistas que eu fiz, por leituras que eu fiz, por artigos, né, por examinando, inclusive, o perfil dos reguladores, né? Direitos humanos e regulação não são dois campos que têm uma convergência em geral, né, nas várias partes do mundo. Isso, né, sempre nós temos que ter muito cuidado com as generalizações, né, mas esse me pareceu um padrão muito acentuado da regulação nas várias partes do mundo, embora um ou outro regulador pudesse ter uma atenção maior para com os direitos humanos. Bom, o argumento principal do relatório é de que, partindo do pressuposto de que os estados, os países, têm obrigações para com os direitos humanos, né? Isso é algo já bastante aceito, bastante consolidado, né? Essas obrigações internacionais vêm de diversos tratados, né? Da próprio apoio de grande parte dos países à resolução da ONU de 2010 e de algumas outras posteriores, né? Mas também a adesão dos países ao Pacto Internacional para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Enfim, hoje há uma compreensão de que os países, independentemente da sua legislação nacional, né, como o Montenegro nos lembrou aqui, têm obrigações em relação aos direitos humanos, à água e ao saneamento, né? O que os países, os governos, em geral, fazem é delegar, né, a prestação desses serviços a outros agentes, que podem ser agentes públicos, né, isso nós conhecemos muito bem no Brasil, né, agentes públicos, sociedades de economia mista, empresas semi-estatais ou, inclusive, agentes privados. Mesmo quando há essa delegação, e aqui é importante destacar que a obrigação de cumprir com os direitos humanos não é apenas dos governos nacionais, né, mas sim
de todas as esferas de governo, né? No caso brasileiro, União, estados e municípios têm obrigações compartilhadas, né, de cumprir com esses direitos. Então, muitas vezes, quem delega essa prestação no Brasil são os municípios, né? Então, essa obrigação é como transferida, né, delegada para um prestador, né, que inclusive pode não ser estatal. Isso não exime, né, isso é muito importante, né, no marco dos direitos humanos, não exime o governo de cumprir com esses direitos. E sim, há uma espécie de transferência, né, para esse prestador, né? Alguns falam que o prestador vira um braço, né, ou braços do governo para realizar ou cumprir com essa obrigação, né, dos direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, é usual também haver a regulação, né? Então, fazendo aqui uma metáfora talvez não muito inspirada, né? Os prestadores são os braços do governo e o regulador são os olhos, né, do governo para procurar monitorar, exigir, enxergar em que medida que esse prestador está cumprindo ou fazendo o governo cumprir com suas obrigações dos direitos humanos. Então, com base nesse marco das obrigações, o regulador passa a ter um papel muito importante, né? Ele, por um lado, é o principal agente público, né, que, em toda essa arquitetura das políticas públicas de saneamento, deve zelar pelo cumprimento dos direitos humanos, então, olhando para essa arquitetura, e, de outro lado, quando nós olhamos para o interior do regulador ou para as funções do regulador, essa talvez seja a função mais nobre do regulador, fazer cumprir com as obrigações dos estados, dos países, em relação aos direitos humanos. Essa deveria ser a função precípua, né? Então, isso já fica como uma provocação para vocês, né? Entretanto, né, não tem sido essa prática tradicional, né, como eu falei no início. No caso brasileiro, regula-se o prestador, né? O regulador tem um papel, em geral, de regular o prestador. É até muito curioso, porque o relatório faz uma classificação que é muito comum na literatura, né, dos tipos de regulação, e define 3 tipos de regulação: a autorregulação, a regulação por contrato e a regulação por ente regulador, né? Então, nós poderíamos pensar que o Brasil se enquadra na terceira categoria, né? A regulação no Brasil é feita por um ente regulador, uma agência, com outro formato institucional. Mas, se nós olharmos mais de perto, nós vamos ver que a regulação brasileira é um pouco um misto do segundo e do terceiro tipo, porque ela regula, muitas vezes, orientada pelos contratos. O que ela faz é verificar se o prestador está cumprindo, em que medida está cumprindo ou descumprindo, e deve ser sancionado quando isso ocorre, os seus contratos, né? O que é diferente, né, e o relatório sugere isso, né, da regulação do serviço de saneamento. Então, é uma outra provocação. É diferente, na minha opinião, regular o prestador, assegurando que ele cumpra um contrato, ou regular um serviço de saneamento, né? Qual que seria a diferença? Uma agência estadual não deveria olhar apenas para aqueles prestadores para os quais ela está oficialmente ou legalmente tem atribuição de olhar, de monitorar. Ela deveria olhar para todos os prestadores do Estado, né? E o relatório é muito enfático ao dizer que talvez a pior forma de prestação de serviço, ou a maior distância de cumprimento com os direitos humanos, sejam os prestadores informais, né, muito comum nas áreas rurais, e não regulados, né? Esses prestadores informais nas áreas rurais são, em geral, não regulados, ou seja, existe um vácuo de regulação que não é cumprido por nenhum agente público, né, no Brasil e em várias partes do mundo. Então, aqui faço um contraste, né, entre regular o prestador ou regular o serviço, né? Olhar mais amplamente para o serviço. Bom,
O que significaria, então, quais seriam implicações de a regulação ter por orientação o cumprimento dos direitos humanos? Eu diria que várias implicações e várias mudanças, talvez, né, na forma como a regulação se dá no nosso país e em outros países, quando o Marco dos Direitos Humanos é o grande guarda-chuva que organiza essa regulação. Vou citar aqui 3 exemplos, né, de possíveis alterações da regulação quando o Marco dos Direitos Humanos é o orientador. Um primeiro exemplo é o fornecimento de serviços para além das moradias, né, nas chamadas instituições, etc. Né? Isso está fora do radar, né, dos reguladores. E aí uma ênfase grande quando a gente pensa no fornecimento dos serviços nos espaços públicos. Né? O regulador não olha, em geral, para essa necessidade, que é uma necessidade da maior importância. Né? No espaço público vivem pessoas, e cada vez mais, né, com o empobrecimento do país, né, cada vez mais temos pessoas em situação de rua, trabalham pessoas transitam, né, e há serviços praticamente inexistentes. É raro, quando aparece no jornal ou na mídia alternativa um caso, né, de banheiros públicos, de torneiras públicas, é a exceção confirmando a regra, né? Porque a regra é não haver. Então, em que medida, né, essa é uma pergunta, os reguladores têm cobrado dos prestadores implementar serviços nessas áreas, né? Se o regulador fala, se o prestador fala, mas o contrato não prevê, né? Será que o contrato não prevê significa omissão por parte do regulador em termos de exigir que esses serviços existam nessas áreas? Bom, esse é um primeiro caso, né, de influência do Marco dos Direitos Humanos sobre o regulador. Um segundo caso são os chamados assentamentos informais, né, que me parece um tema também que precisa ser aprofundado. É muito, muito comum o prestador de serviços não implementar serviços em vilas e favelas com o argumento de que não há uma regularização fundiária, né? As pessoas não têm posse da terra, não são proprietários, aí utilizam-se, né? A linguagem é sempre muito carregada de significados, né? Utilizam-se palavras que os direitos humanos rejeitam, né? Do tipo, são assentamentos ilegais, são assentamentos irregulares, são invasões, né? O que os direitos humanos vão falar, não, são assentamentos informais, eles nada mais são do que diferentes das cidades formais. Então, a pergunta aí também é essa. É correto, é justo os prestadores não implementarem serviços nessas áreas sob o pretexto, né, de que são áreas em que não há regularização fundiária? Né? Evidentemente, eu não estou incluindo aqui áreas de elevado risco geológico. Né? Sabemos que implementar serviços nessas áreas consolida ocupações e coloca em risco as populações. Mas áreas de risco geológico são uma parte do problema. Né? A maior parte do problema são, de fato, vilas, favelas, assentamentos informais, em que não há posse da terra. Né? O Marco dos Direitos Humanos vai dizer claramente que a falta de posse da terra não deve ser um elemento para negar acesso a serviços de água e esgoto. Então, a pergunta, novamente, é por que não os reguladores atuarem fortemente nisso e exigirem dos prestadores implantação de serviços nessas áreas. Tratar esses assentamentos informais tal como se tratam os assentamentos formais, a cidade legal. O terceiro aspecto, né, para encerrar, é o da acessibilidade econômica. Não é? Aí, acho que eu não diria que há uma completa omissão dos prestadores, dos reguladores em relação a esse tema. Tem havido alguns esforços. Né? Eu fui testemunha dos esforços aqui do Gustavo, presente na mesa, né? de fortalecer as tarifas sociais no estado de Minas Gerais, com a Copasa. Né? Foi um trabalho da mais alta relevância social, mas me parece que ainda não é uma norma, um padrão
para todos os reguladores. Mesmo em Minas Gerais, eu penso que ainda há muito o que avançar, né? Análises mais aprofundadas, né, de que, né, nessa parte de tarifa social tem a discussão do falso positivo e o falso negativo, né? Ou seja, o falso positivo é aquele que recebe a tarifa social sem ser elegível, o que não é muito grave, se não é tão ampla, né, essa situação, mas o falso negativo é muito problemático, né? Aquele que é elegível e, por alguma razão, não recebe o benefício, ou porque não está devidamente registrado, ou porque não solicitou, ou porque o prestador deixou de lado uma parcela dos elegíveis, né? Então, esse é um tema da acessibilidade econômica muito importante, né? A minha impressão, né, é de que os reguladores estão sempre muito preocupados em pensar o reajuste tarifário sem desagregar, né, as populações que pagam a tarifa, pensando apenas no equilíbrio entre o bolo da receita e o conjunto das despesas. Mas o bolo da receita não é um bolo cuja base, né, de arrecadação é homogênea, né? Nós temos que pensar naqueles que têm baixa capacidade de pagamento e para os quais um pagamento excessivo significa violar os seus direitos humanos à água e ao saneamento. Então, esses três elementos, dentre outros, né, eu poderia aqui me estender mais e citar outros casos, me parece que são uma boa provocação para a gente pensar em que medida há um alinhamento entre reguladores e o marco dos direitos humanos. Então, sintetizando, né, o fornecimento de serviços para além das moradias, com ênfase nos espaços públicos, ou o fornecimento de serviços nos assentamentos informais e medidas, estratégias tarifárias ou de outras naturezas para assegurar a acessibilidade econômica da população beneficiada. Bom, eu fico por aí, Montenegro. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Léo. Acabei de colocar aqui no chat a lembrança, nós temos um livro publicado pelo Ondas chamado Água como Direito, Tarifa Social como Estratégia para o Acesso aos Serviços. Ele está grátis no site, para download no site ondasbrasil.org. Agradecendo, então, a colocação inicial do Léo, eu queria passar a palavra para o Gustavo Gastão Cardoso, para que ele pudesse comentar sobre as provocações do... Gustavo, podia falar um pouquinho sobre a agência reguladora que você está atualmente coordenando, na medida em que é uma agência reguladora intermunicipal, não é isso? Sim. Montenegro, uma boa noite a todos, na sua pessoa, saúde aí nossos companheiros de mesa, especialmente o professor Léo Heller, que tive o prazer já de debater muito e ter a colaboração dele nos nossos trabalhos já realizados pela Arsai. Bom dizer que no folder inicial aí estava como diretor-geral do CISAB. O CISAB é um consórcio intermunicipal de saneamento da Zona da Mata, sediado em Viçosa, né? É um consórcio que tem hoje 49 municípios. Ele foi constituído inicialmente para dar apoio aos municípios que prestam serviço de saneamento, principalmente água e esgoto. E, de alguns anos para cá, ele criou uma superintendência de regulação, né? A superintendente, lá, Yolanda, ela deu muito apoio para a criação da agência específica, porque a gente tinha uma superintendência dentro do consórcio que dava apoio. E aí, por uma questão até de conflito de interesses, ela foi uma pessoa fundamental, junto com toda a estrutura do CISAB, e criou, né, a Agência Intermunicipal, né, de Regulação de Saneamento, que é a ARIS, recentemente criada ano passado, o qual eu fui convidado para ser diretor-geral, juntamente com o Murilo, que é o nosso diretor administrativo, o Murilo Pisato, que hoje, inclusive, está na função lá, porque eu estou afastado por causa de um acidente de carro. Então, ele está segurando a onda lá no início dessa criação dessa agência consorciada de saneamento.
chama Ariça. A gente pega a região da Zona da Mata de Minas e o leste de Minas. Hoje nós estamos com aproximadamente 25 municípios já consorciados, e é um trabalho voltado para a prestação local, quer dizer, a gente regula os prestadores locais. Tive uma grande experiência sendo diretor-geral da ARSAI, que é uma agência que regula especificamente a Copasa e alguns municípios, né? Na época, ela regulava, além da Copasa, mais 3 municípios, que hoje ela está só com apenas um, salvo me engano. E a ARSAI era uma agência que tinha essa abrangência, né, de discutir uma questão de regulação de um prestador que afetava quase 11 milhões de pessoas. E é uma empresa de capital aberto, então ela tem esse misto de ser uma empresa pública e de ser uma empresa privada, de capital de lucratividade, distribuição de lucros, dividendos, né? Muito diferente do que eu trabalho hoje, que são municípios que prestam seu próprio serviço, portanto, não visam lucro, né? Tem outras dificuldades. Aí eu gostaria aqui só de, acompanhando o raciocínio do professor Léo, apontar esse trabalho. De trás para frente, eu quero dizer da questão da tarifa social, foi que eu tive mais atuação, tanto na ARSAI quanto, né, nos nossos municípios. Na ARSAI, quando a gente entrou, tinha recentemente sido implantada a tarifa social com um critério, né, do CAD único, que era um critério social, porque antes o critério social era a área construída e volume consumido. Então, era bem possível que um cidadão que tivesse uma kitnet, uma excelente renda, teria a tarifa social, e, né, consumisse e morasse sozinho. Então, esse critério foi modificado antes da minha entrada na ARSAI, já para um critério utilizando o CAD único como referência. Mas ele colocava algumas limitações ainda, como ainda tinha progressividade de desconto, né, tinha limitação do volume, tinha a questão da inadimplência, né, e isso foi muito debatido, né, nas nossas audiências públicas, com muitas colaborações, e principalmente com essas provocações do relatório do professor Léo, e aí nós conseguimos, né, na primeira revisão da Copasa, instituir um critério mais, assim, tentando ser mais capilar no município, porque, inclusive, a gente tinha uma dificuldade muito grande de perceber, inclusive, o esforço da própria Copasa de conseguir acessar todas as pessoas do CAD único, que era um problema, inclusive, econômico, né? A gente definia lá 900 milhões de famílias, 900 mil famílias, e aí eles não conseguiam atingir aquele número e tinha um componente financeiro no ano seguinte a ser deduzido do valor que a gente tinha antecipado para pagar essas tarifas sociais. E aí, mas qual foi a grande contribuição que a gente pensou iniciar? Primeiro, é acabar com a inadimplência da tarifa social. A tarifa social não teria inadimplência, então o cidadão inadimplente não teria essa questão da cobrança como tem dos usuários comuns. E acabar também e aumentar o desconto. Então, o desconto foi de 50% linear para todas as categorias, independente do consumo. Porque antes você tinha um desconto maior para os baixos consumos, e o desconto ia diminuindo à medida que aumentava o consumo. Então, isso foi modificado também, e várias contribuições. Eu lembro que o Ministério Público colaborou com essa discussão, e quando eu saí da ARSAI, nós deixamos lá uma discussão com a equipe econômica muito voltada para a gente subdividir a tarifa social, enxergando que a gente tem situações de pobreza e de extrema pobreza. Então, haveria um subsídio também entre as categorias sociais para a gente tentar, além de aumentar, né, a capilaridade, incentivando a empresa e discutindo com os municípios, também fazendo justiça à população de baixa renda. E isso no setor público, nós também, e é isso, um parênteses, e isso, lamentavelmente, não foi implementado na minha sequência, na administração da ARSAI. Na última revisão da Copasa, nós vimos, inclusive, um retrocesso muito grande com isso e pouco debate na sociedade sobre esse retrocesso, porque se limitou-se a tarifa social a 20 metros cúbicos, então o cidadão ele tem o desconto da tarifa social com 20 metros cúbicos, acima disso ele perde, em função dos volumes, o desconto social, com uma alegação sem nenhuma fundamentação técnica ou metodológica, de algum estudo comparativo, de que havia população vendendo água, desperdiçando água, porque era tarifa social, então era mais barato. Isso, ao meu ver, foi um grande retrocesso. Outra coisa que a gente achou lamentável, que estava sendo desenvolvido nessa linha dos direitos humanos à água, uma grande colaboração de um colaborador aí do Ondas, o Alex,
um companheiro muito atuante, ele desenvolveu e teve o nosso apoio para fazer um trabalho experimental de um hidrômetro que controlava o volume, quer dizer, aquele cidadão que tinha dificuldade de pagar a sua tarifa, estava inadimplente, estaria fora do Cade Único, quer dizer, não era tarifa social, mas estava numa situação passível de corte, né? Ele seria implementado um hidrômetro com regulador de vazão, quer dizer, suspenderia essa dívida do cidadão, implementaria esse hidrômetro que daria uma vazão mínima para ele, vital, digamos assim. O volume era até muito questionável, né, se era suficiente ou não, enfim, mas nós fizemos um trabalho experimental para tentar avançar nessa discussão, né, da possibilidade de ampliar o direito humano, mas garantir também esses critérios. Quer dizer, se a pessoa que, infelizmente, não está enquadrada no critério de tarifa social, e aí eu acho que é um grande problema mesmo, porque pode ter muitas famílias que não se enquadram por diversos motivos, tem o custo do serviço de saneamento pesado na sua despesa familiar, e chegar ao ponto de não pagar, optar por não pagar e ele ser passivo de corte. E aí, portanto, a empresa, com o apoio da regulação, tem uma alternativa, né, para que esse cidadão consiga resolver o seu problema financeiro e colocar dentro do seu planejamento familiar, orçamentário, o pagamento da água, sendo que ele não tem direito ao benefício. Então, esse era um instrumento muito interessante que, lamentavelmente, foi interrompido também pela gestão que nos sucedeu, tanto na SAI quanto na Copasa. É claro que, assim, o que a gente percebeu como argumento, que está, inclusive, registrado em ata pública, né, da diretoria colegiada, uma preocupação de que a tarifa social diminui a competitividade da empresa, leva a um peso muito grande da empresa, porque é um subsídio. Né? O custo da prestação de serviço é o mesmo, a gente está fazendo um subsídio e dando esse desconto para a tarifa social e aumentando o subsídio para outras categorias que podem e devem pagar por essa população. E o argumento dessa competitividade, né, da empresa, quer dizer, um olhar muito o que está acontecendo atualmente, né, que é a privatização do setor de saneamento, lamentavelmente. Esse exemplo nós levamos para os consórcios, né, trabalhando também, dando consultoria no sul de Minas, na recém-criada Arismig, que é a mesma estrutura, né, um consórcio de saneamento que criou uma agência regional de saneamento para regular os serviços públicos, né, desses municípios. Foi implementada tarifa social. E a gente avançou na discussão da tarifa social, porque eles já tinham um modelo de tarifa social com base no Cade Único. E aí nós começamos lá na Aris a implementar a subdivisão da tarifa social, uma resolução que o Murilo trabalhou muito nela, que foi publicada ainda no CISAB, subdividindo a tarifa social. É claro que em municípios a gente tem uma questão muito diferente, né? A gente tem prestadores muito deficitários, com muitos problemas assim de interferência política, de ineficiência, muita falta de recursos para investimento. Encontramos populações de municípios geralmente já de um IDH baixo, com baixa capacidade de pagamento, e aí a gente verificou que quando a gente coloca esse subsídio da tarifa social dividido lá, pesaria muito para as outras categorias, porque já temos uma população de baixa renda, então tem municípios que não comportam isso, mas a gente tem assim, preocupação de fazer essa discussão, né, que é um elemento que é o estudo da capacidade de pagamento, que mesmo que não seja perfeito, ele deu um embasamento para a gente constituir essa tarifa social, sabe? Então, foi um bom desafio, eu acho que tem muito a avançar, né? Eu concordo plenamente com o professor Léo, a regulação ela é relativamente muito incipiente no Brasil e ela é voltada para a questão econômica, sim. Acho que tem um grande misto agora com a questão contratual, com as empresas que a gente eventualmente venhamos a regular, né? Principalmente agora no resíduo sólido, né? Nós estamos também regulando o resíduo sólido, existe já empresas, né, já contratadas por municípios, prestando serviço, e vai ter que ser realizada o estudo de recuperação de custos desse serviço para a população, e é uma empresa privada, e é muitas vezes contrato, e eu nunca tive a experiência de regular uma empresa privada, mas conversando com colegas de outras agências reguladoras, a dificuldade é exatamente essa, que você regula o que está no contrato. O regulador fica muito amarrado, né, na sua possibilidade criativa de mexer na estrutura tarifária, ou você fica limitado ao que está no contrato. Esse, eu acho que é o grande risco que a gente tem com a privatização do setor de saneamento agora, é não ter essa atenção à modalidade, porque a gente, quando estava na SAI, a gente sempre fez a provocação assim, se quer, né, conceder, é uma decisão do prefeito, do município,
faça a concessão, mas antes discuta com o ente regulador o edital, antes de publicar, porque é muito importante ele, antes de tomar essa decisão, ele dialogar com, escolher uma agência reguladora, ver já as suas normatizações e a sua estruturação, e ela colaborar com o edital, para que o edital não venha amarrar o trabalho da regulação e direcionar, muitas vezes, as próprias metodologias de reajuste e revisão, o que é muito comum. Eu vi isso em Ouro Preto, está lá como é que vai ser feito o reajuste, está lá como é que vai ser feito a revisão. Então, o regulador ele vai simplesmente verificar as contas, né, tentar verificar se tem erro, acertos ali, e validar um trabalho que o contrato o limita. Esse é um grande problema. O outro não, por exemplo, o trabalho como regulador de município é muito interessante, é muito desafiador também, porque, ao mesmo tempo, você enxerga essas dificuldades que eu falei, quer dizer, interferência política, falta de tecnicidade, falta de planejamento, falta de continuidade no serviço, e aí a gente enxerga municípios, já vivenciei isso, né? Municípios que têm uma situação de prestação de serviço absurda, sabe? Sem nenhum controle, sem nenhum monitoramento, né? E a regulação com muita dificuldade de colocar as questões, porque tem uma limitação tarifária, né? Nem todos os problemas são resolvidos com a tarifa, e tem muita interferência política, de negar reajustes. Nós já fizemos estudos para municípios e os municípios simplesmente não aplicaram, né? Então, é um grande dificultador. E municípios que a gente vê, por exemplo, que não cobram tarifa da população, tarifa zero, o serviço é quase que água bruta distribuída sem nenhum monitoramento. Então, isso também é uma falta de responsabilidade, porque a água pública, saneamento é saúde pública, e aí vê essa politicagem assim, de distribuir água, não querer cobrar água porque é ruim, e o serviço municipal de uma forma assim, deplorável. Então, esse é um grande desafio do setor público, é a gente manter o setor público, criar respeitabilidade da regulação, e a gente tem conseguido fazer isso através de lei municipal, né? A regulação entra no município através de autorização da lei, então o prefeito que suceder, ele não pode tirar a agência reguladora, porque só se ele mudar a lei, né? E cria mais dificuldades para que a gente possa efetivamente fazer um trabalho que garanta a melhoria da qualidade da prestação de serviço, né, do setor público. E com relação a essas outras provocações do professor Léo, já caminhando para o encerramento, só para não deixar de pontuar, eu acho que assim, essa questão da área pública tem que ser muito discutido com o setor público, com o planejamento do município, porque eu entendo que a própria empresa privada, se isso estiver implementado, né, no plano municipal de saneamento, se tiver uma orientação, uma diretriz do próprio município para que tenha garantido banheiro público, chafariz público, água para a população, né, de rua, isso aí, a regulador ele é obrigado a levar isso em consideração. Eu só não, a gente deve fazer a provocação ao ente público para que ele consiga instituir isso, normatizar isso com o prestador, seja ele qual for, público, privado, seja qual for. E as questões das áreas de risco, eu concordo que é o grande desafio, a parte de energia, o setor energético já entrou, então a energia já entra em assentamento irregular, repõe, e a água realmente fica com essa limitação. Eu digo que é uma ignorância a gente não enfrentar esse problema, porque sem água ninguém vive. Então, se tem um assentamento e o cidadão está vivo, ele tem água. Então, certamente, são os gastos sociais que as empresas reclamam. Então, é melhor regulamentar isso, é melhor entrar para a discussão disso do que viver essa situação que está aí, né? Então, eu acho que temos grandes desafios ainda para o setor de regulação. A regulação, ela é um triângulo, ela tem que se colocar entre o equilíbrio dos interesses, né? Nós temos que olhar o interesse do cidadão, olhar o interesse do poder público e da empresa. Esse é o grande desafio do bom regulador, é tentar equilibrar isso e ser justo, né? Ter tarifas justas, ter esse olhar social para a população de baixa renda e criar mecanismo para que isso chegue à população de baixa renda e conseguir fazer a fiscalização. Porque não adianta nada a gente também ficar fazendo normatização, mas a gente não ter capilaridade para acompanhar os prestadores de serviço através de uma boa fiscalização. Bom, eram as minhas contribuições para o debate. Queria agradecer muito ao Modas. Ele tem uma certa dificuldade aqui para regular o regulador. Eu queria, então, passar a palavra para o Alexandre Caetano, por favor, nosso companheiro da Agência Reguladora do Ceará. Me escutam? Sim, sim. Boa noite a todos. Desculpa o pequeno atraso por dificuldades técnicas, mas eu queria agradecer, primeiramente, né, a todo o pessoal, toda a equipe, pessoal da mesa.
Contar um pouquinho como foi o meu colega Gustavo, né, sobre o que a gente desenvolve aqui no Ceará. Eu trabalho para a Agência Reguladora Estadual, né, essa agência foi criada em 98, a gente começou a regular o serviço de saneamento em 2001, então é uma das agências estaduais mais antigas do Brasil, né. A gente regula até hoje em relação a saneamento de serviços de água e esgoto, tem alguma iniciativa já para iniciar a regulação em resíduos sólidos. Esses serviços de água e esgoto que a gente regula, eles são prestados pela CAGES. Nós já chegamos a ter várias iniciativas junto aos municípios que não são operados pela CAGES. O Ceará tem 184 municípios, dos quais os 152, 153 são operados pela CAGES, os outros cerca de 30 são autarquias municipais em regra. Mas, infelizmente, a gente não foi bem sucedido, né? E chegamos a modelar a regulação para o saneamento rural, que depois eu queria discorrer, inclusive, em resposta a uma dessas provocações do professor Léo Heller. Eu acho que começar a falar sobre a relação entre regulação e direitos humanos, a gente tem que, obrigatoriamente, colocar isso no contexto do que a gente está vivenciando hoje, que é a reforma do marco regulatório, né, que teve em 2020, mas que está sendo efetivamente implementada agora. E essa, eu diria assim, naquelas categorias de regulação que o professor Heller bem definiu lá no início, né, que é a autorregulação, regulação do contrato e regulação por agência, eu diria que eu acho que a gente regrediu um pouco, no sentido de que, pelo menos a ARCE, ela exercia, dentro da reforma do marco regulatório, desde o marco, pelo menos, de 2007, né, o marco anterior, uma regulação do serviço. Nós tínhamos iniciativas, né, de regulação dos serviços, e nós regredimos um pouco para a regulação do contrato por agência. Acho que é isso que está acontecendo agora no Brasil, né? Porque as condições que foram impostas na reforma do marco, elas estão impondo às agências reguladoras subnacionais várias atividades vinculadas diretamente aos contratos, né? E mais do que isso, né, aquela modelagem até de parceria público-público que você tinha com os contratos de programa, ela foi expressamente extinta, né? Então, nós estamos em transformação para dois modelos de gestão de serviços, né? Ou a prestação direta, ou a prestação por contrato de concessão, né? Onde, se houver uma participação de uma estatal ou uma entidade pública, ela se dará por meio de competição, que foi um princípio introduzido nessa reforma do marco regulatório, mais ou menos equiparável a uma prestação privada, do setor privado, né? Isso traz várias implicações, né? A primeira, acho que consequência que a gente está assistindo, consequência não, na verdade, o espírito da reforma do marco regulatório foi realmente abrir o mercado ao setor privado, né? Eu diria que em choque há duas visões de mundos diferentes, né? Uma focada de que a água é um direito humano e de que o Estado deve prover esse direito, né? E outra seria de que o mercado ele teria uma solução para universalizar o serviço, né? Eu não sei se ficou, se eu coloquei bem. No sentido de que o mercado, por meio do ganho de eficiência, poderia trazer preços acessíveis que permitissem que todos tivessem à disposição a água, esgoto e saneamento, né? Independente de uma atuação mais direta do Estado. E essa lei, essa reforma do marco regulatório, veio muito só nessa direção. A implicação disso a gente está assistindo agora, né? Nós temos aí várias concessões em andamento, nós temos rediscussão de contratos de programa, né? Para atingir metas que o governo determinou. E nesse processo nós assistimos, na verdade, um paradoxo, porque que se almejava, o que o governo federal ele pensa como competição
nessa filosofia de saneamento como mercado, elas aparentemente se esgota na licitação, né? O sucesso da política basicamente se resume a você promover competição de entrada, o prestador que oferecer a melhor proposta por o melhor preço obtém o serviço e dali para frente está resolvida a questão. Isso é só o começo, na verdade, né? E o que a gente assiste com isso, primeiro, essa competição que se dá na licitação... Tem um som aí, gente. Tem algum ruído? Eu posso continuar? Para mim, aqui tem um som de uma aula. Eu não escuto essa interferência. Para outras pessoas também? Pode continuar. Bom, o que eu vejo assim, se você tomar em perspectiva essa questão de competição, o que a gente está vendo? Eu faço uma analogia muito com o que aconteceu no setor financeiro no Brasil, na época lá do ProER, há uns 30 anos atrás, acho eu. Né? Quando as empresas, os bancos estaduais, muitos deles foram passados para a iniciativa privada, e, na verdade, o que você assistiu foi uma concentração de mercado. Né? Hoje em dia, você tem 4 ou 5 bancos, basicamente, atuando no Brasil. Né? Bradesco, Itaú, e o único do estrangeiro, digamos, é o Santander. Né? Os outros todos que tentaram aqui no Brasil não vingaram, ou por algum tempo, e depois foram embora, como a HSBC e Citibank. E o que a gente está assistindo no setor de saneamento é alguma coisa muito parecida. Né? São poucas empresas, você abre lá a edição anual lá da Abcom, você vai lá no finalzinho, você vê a relação de municípios e regiões operados por cada pelas empresas, e você consegue contar 4, 5, 6 grandes empresas que estão disputando no mercado no Brasil. Né? Uma ou outra com uma participação estrangeira, né? A BRK do Canadá, a EGEA, lá, Fundo de Singapura, mas basicamente também com uma cara mais tupiniquim. Então, a gente está saindo numa perspectiva mais abrangente, não só levando em conta essa competição de entrada na licitação, de uma concentração no mercado por operadores privados, ou seja, de monopólios regionais estatais por grandes monopólios privados. Ainda não está configurado assim, mas acho que é uma tendência. Né? E nesse contexto, os reguladores eles estão sendo assoberbados realmente com as demandas para fiscalizar esses contratos, regular economicamente esses contratos, né? E perdendo espaço assim, porque há também de se levar em conta que a estrutura de regulação no Brasil, ela tem Minas Gerais, São Paulo, um corpo de pessoal mesmo maior, mas fora desse centro, né, no Nordeste, no Norte, as agências reguladoras trabalham em condições muito precárias, né, com falta de pessoal, falta de tecnologia, questões de estrutura, de modo que a necessidade de regulação dos contratos ela toma conta da agenda das agências reguladoras. Né? Então, esse é o grande desafio nesse contexto. A outra questão, que é uma tendência que eu tenho observado nas recentes ações de privatização do saneamento, é aquilo que a gente já assistiu, já até no Brasil recentemente, que há uma tendência de se aumentar investimentos nas áreas que têm maior potencial de retorno, que são justamente aquelas que, em geral, têm a maior renda média, digamos assim, e com isso você pode acabar gerando mais escassez de recursos para atender as pequenas localidades no interior e a questão do saneamento rural. Né? Aqui no estado do Ceará, para citar um exemplo, agora está se discutindo uma parceria público-privada para investimento em esgotamento sanitário. Né? E aonde vão se concentrar esses investimentos? Basicamente nas áreas das regiões metropolitanas do Cariri, em torno de Juazeiro do Norte e Crato, e de Fortaleza. Né? Onde está? Sim, 70%, 80% da população, mas a maior parte do território dos outros municípios do interior não vão contar com esse aporte de recursos do setor privado, ao mesmo tempo que haverá um comprometimento da própria empresa, a CAGES,
nessa parceria. E não há, no quadro fiscal brasileiro, né, que é até um pouco perverso, porque você vê uma grande concentração de recursos fiscais geridos pela União, uns 60%, 70%, uns 30% pelos estados, uns 10%, 20% pelos municípios, né? Então, sendo o município o titular e o responsável direto pela questão do saneamento, esse quadro fiscal do Brasil também, você veja que coloca mais um obstáculo gigantesco em termos de disponibilidade de recursos, inclusive do Tesouro, para eventualmente promover o subsídio direto, não apenas o subsídio tarifário, que já, em áreas muito carentes como no Ceará, já é bastante desafiador. Então, isso colocado também, eu acho que para a universalização do atendimento, você tem uma grande atratividade dos grandes centros. Eu faço um prognóstico assim, que é inclusive bom a gente ter em mente, porque a gente vai ter que trabalhar isso para tentar promover ações de forma estratégica. Qual que é esse prognóstico? Sim, eu acho que os índices de universalização no Brasil, de forma geral, eles vão aumentar com essa reforma do marco regulatório, certo? E principalmente o esgotamento sanitário. Sim, vai haver maior porte de recursos do setor, principalmente por parte do setor privado. Mas isso vem junto com o quê? Com o aumento das desigualdades, né? Então, aquela pequena localidade que você ainda poderia fazer um planejamento para receber de forma de subsídio cruzado, subsídio direto, algum aporte do Tesouro, para você poder alcançar a universalização, com a reforma do marco regulatório, na minha visão, ele está ficando mais distante ainda da universalização. Enquanto talvez a universalização nas grandes cidades, nas áreas metropolitanas, ela fique mais próxima, ela seja mais célere, né? Então, isso pode sustentar uma narrativa, num futuro próximo, de que a reforma do marco regulatório está tendo grande sucesso, né? Mas você vai ter que ponderar que isso está, sim, provavelmente vai estar, sim, aumentando as desigualdades. E o maior desafio é o saneamento rural, né? Aqui no Ceará, a gente fez uma proposta para a regulação do saneamento rural. A gente tem um modelo até de gestão do saneamento rural, que ele é uma referência em termos nacional, em termos nacionais até internacionais, que é o CISAR, né? O Sistema de Saneamento Rural, que é uma espécie de confederação de associações comunitárias que fazem autogestão do serviço. Ai, meu Deus. E a gente tinha uma proposta para regular esse modelo, e, inclusive, por meio de lei, o Estado adotou como política a disseminação desse modelo de gestão para o restante das comunidades da área rural, né? A gente estimou aqui que entre mais ou menos umas 12, 13, 15 mil comunidades elas estavam atendidas pelo CISAR, mas ainda haviam entre 20 e 40 mil localidades, a gente não saberia nem precisar quanto, né? São pequenos núcleos, que ainda esse modelo precisaria ser expandido. E tudo isso pronto, né? É um modelo de gestão já proposto, inclusive o modelo de regulação também a gente apresentou na Assembleia, apresentou nas conferências do CISAR, e aí veio a reforma do marco regulatório, só como curiosidade, e ele expressamente afastou a questão do saneamento rural da questão da regulação, pelo menos em termos nacionais. Mais ou menos ele deixou à vontade dos estados, ou como a União dissesse. A União antes tinha um papel, né, de definição da política de saneamento rural, inclusive o professor Léo Heller, acho que liderou o Plano Nacional de Saneamento Rural, e nessa reforma do marco regulatório, o governo, mais ou bem resumo, disse o seguinte: não é comigo, os estados e os municípios façam o que acharem melhor aí com saneamento rural. Alexandre, por favor, terminando. Tá. E só para fechar, então, com esse exemplo, e o que aconteceu? Com isso, né, e com a disposição de que qualquer delegação do serviço deveria ser feita por contrato, e no caso do saneamento rural, na verdade, é uma autorização para as próprias comunidades promoverem uma autogestão, com apoio, obviamente, do Estado, você tirou
a regulação do escopo. Para você conseguir fazer a autorização e a delegação para as comunidades rurais, inclusive aqui no Ceará, acabou se definindo por meio de lei que esses sistemas, na verdade, eles são de interesse privado. Privado no sentido de que eles não são mais serviço público. Se eles não são mais serviços públicos, então, portanto, eles não são mais serviços regulados, né? Então, esse exemplo de saneamento rural e essa interface com regulação, acho que ela é mais uma indicação assim de que a gente teve um retrocesso, na verdade, em relação à universalização, onde ela é mais necessária, né? Nas pequenas comunidades, nas localidades mais carentes, apesar de, né, haverá, eu acredito um aumento do atendimento de saneamento, mas com a desigualdade vindo junto. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Queria chamar a atenção para que o que está acontecendo no Ceará está acontecendo no momento uma briga entre a modelagem dessa PPP que o Alexandre se referiu, feita pelo BNDES, e o Ministério da Economia dizendo que a CAGES não pode fazer PPP para poder comprovar a viabilidade econômica financeira. É preciso ver quem é que é mais radical do ponto de vista do neoliberalismo, se o BNDES ou o Ministério da Economia. Parece que o Ministério da Economia está ganhando aí. Não quer vedar a PPP de modo a inviabilizar a CAGES, de modo a abrir espaço para concessões privadas amplas no serviço de água esgoto. Olha que... Bom, eu queria passar, então, a palavra para Fernanda Adesca, diretora da Agência dos Profissionais das Agências de Regulação do Estado de São Paulo, e a APAR, essa que é, inclusive, copromotora desse evento aqui. Por favor, Fernanda. Boa noite, pessoal. Queria cumprimentar, né, os palestrantes hoje, o pessoal debatendo. Para mim, eu estou muito feliz de estar aqui debatendo com vocês, né? Acho que são grandes nomes aí. Eu até não sei se eu vou conseguir contribuir, né? Eu trouxe alguns pontos aqui. Mas primeiro eu queria, então, cumprimentar também os nossos associados que estão presentes, né? Os nossos diretores da APAR, meus colegas, o Alexandre, que está aqui comigo. Hoje a gente vai fazer uma dobradinha. E falar um pouquinho da APAR, então, para vocês, né? Ela foi fundada em 2011 e atualmente a gente conta com mais ou menos 90 associados. Eu faço parte da atual gestão, né? Que começou em 2021, vai até 2023. E dentre as nossas conquistas mais recentes, né? Então, a gente atuou para a retomada das fiscalizações de campo, né? Que foram paralisadas durante a pandemia. E também atuamos para o reajuste, né, do Vale Alimentação e do Vale Refeição dos empregados da Arcesp, né? O Alexandre agora vai falar um pouquinho, né, das atuações mais antigas da APAR, né? E aí depois a gente faz a dobradinha aí do debate. Boa noite, gente. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, eu acho que debatendo com grandes figuras, né? Poder debater o relatório do Léo Heller, enfim, né? E acho que assim, até queria fazer uma homenagem aqui que me veio agora, que é o Edson. O Edson sempre foi um grande incentivador da APAR, então é uma pessoa que acho que nos incentivou muito. A própria FNU no passado nos cedeu espaço para que a gente atuasse, enfim, então... Eu acho que a APAR é um pouco isso também, enfim, então, Edson, obrigado aí, cumprimento você aí, agradecer por todo esse histórico, né? Eu queria até começar dizendo o seguinte, né? A gente, tentando juntar um pouquinho as provocações, né? O Léo Heller fala lá no começo da distância entre a regulação e os direitos humanos, e aí quando a gente pega um pouco a fala do Gustavo, para mim fica nítido que direitos humanos não está na pauta do regulador e não está na pauta das agências reguladoras. Tá? Não está na pauta, que eu digo de forma, não está na agenda, de forma institucionalizada. Então, a gente acaba... são figuras
muitas vezes de maneira isolada, ou ações isoladas que acabam fomentando isso. Então, eu acho que talvez um grande primeiro desafio que nós temos é colocar isso na agenda, é colocar isso na pauta das agências reguladoras, né? E eu acho que esse é um desafio grande, não é um desafio fácil, né? E acho também que a mesma coisa em relação aos reguladores, aos agentes de regulação, né? Eu acho que a PAR tem uma característica interessante. Ela é a única agência, ela é a única associação no Brasil que defende a perspectiva do empregado das agências reguladoras. Tá? Então, ela traz uma perspectiva diferente de outras associações, ou mesmo de sindicatos, né? E acho que nesse sentido, então, eu vejo aqui também figuras históricas da PAR, acho que está no DNA da PAR uma busca por uma agência de Estado, não uma agência de governo, não uma agência de... Né? Isso não é simples, isso é uma batalha diária. E quando a gente fala, eu acho, de estar na pauta, o que a gente percebe é o seguinte: quem é que pauta hoje as agências reguladoras, especialmente? É o poder concedente, então, quer dizer, quem faz política, né? Quem de alguma forma faz pressão nas agências reguladoras. É o poder concedente, então é o titular de serviços públicos, e aí especialmente os municípios com mais força, os maiores municípios, né? E é também a concessionária, né? Então, o usuário, eu acho que nesse contexto ele acaba ficando subrepresentado, eu diria. É muito comum, os colegas reguladores sabem daquele triângulo, né, que representa a regulação, onde um triângulo equilátero, onde nas pontas você tem o prestador, o titular de serviços públicos e o usuário, né? Eu acho que talvez a gente tenha que reconstruir ou desconstruir esse triângulo, porque primeiro que ele não é equilátero, eu acho que o usuário está muito mais distante, com a agência reguladora no meio, né, equilibrando tudo isso. Então, eu acho que eu diria que o usuário está muito distante, muito mais distante da agência reguladora do que os outros atores aí, né, do setor. Acho que esse é um aspecto. E quando a gente olha um pouquinho para outra provocação do Léo, né, e os assentamentos informais? Então, quer dizer, aquele que não é usuário, ele nem tá contemplado nesse triângulo, né? Então, quer dizer, a gente olha hoje os atores da área de saneamento, é o usuário, é aquele que recebe o serviço público. Aquele que não recebe, formalmente, ele não está nem representado. Eu não diria nem formalmente, talvez nem nas discussões. Ou esteja, mas de forma embrionária. Eu acho que não está naquela pauta. A gente precisaria colocar isso na pauta, né? E aí, talvez, indo para um outro aspecto também que eu acho bastante importante, que né, eu gostei da história do regulador como os olhos aí que o Léo colocou também, né? E aí, pegando um gancho no que o Alexandre Caetano também colocou, né, nesse contexto novo do marco regulatório, que a tendência é que você tenha cada vez mais a participação do ente privado, e quando a gente olha para a Arcesp no estado de São Paulo, ela regula entes privados e não só a Sabesp, por exemplo, que é uma sociedade de economia mista, né? A regulação precisaria ter muito mais olhos, né? Muito mais empregados, muito concurso rolando, funcionário de carreira. E não me parece que esse processo esteja acontecendo na velocidade. Por quê? Porque também hoje as agências, e também retomando aí um pouco do contexto do relatório, qual a independência das agências hoje? Qual a autonomia? A gente está preso hoje à lei de responsabilidade fiscal. Eu não vou nem entrar nesse aspecto, mas você não consegue fazer um concurso público, você não consegue trazer profissionais sem autorização, por exemplo, do executivo, né? Então, é um modelo lento e que a gente precisaria, e complexo. Então, quer dizer, a gente precisaria de um olhar diferenciado, né? Para toda essa questão. Por quê? Porque eu acho que é isso. Alguém falou de agência incipiente, da regulação ser incipiente, e eu concordo. E para você formar um regulador demora muito tempo, né? Então, assim, você colocar um regulador hoje no jogo, para ele né, começar a jogar realmente, vão aí 1, 2, 3 anos, talvez, né? Então, será que isso está sendo feito na velocidade que precisaria? Eu acho que não. Eu diria que não está, né? Como eu acho também que a gente precisa, e aí retomando mais uma vez o relatório, eu acho que assim, a gente precisa formar os nossos reguladores, não está no DNA ainda dos reguladores, eu acho que ainda é incipiente também,
né? A questão dos direitos humanos. Tem muita gente, eu fico feliz porque eu acho que a sala tá cheia, inclusive, né? Quando a gente olha especialmente os colegas da APAR, mas a gente precisa colocar isso no DNA do regulador. Então, quer dizer, os direitos humanos precisam entrar na pauta de nós, reguladores. A gente precisa começar a discutir isso. Então, eu estou colocando tudo isso porque eu acho que, assim, quem precisa promover essa pauta, eu acho que somos nós, né? E essas discussões precisam ocorrer. Eu diria que essa talvez seja a primeira de muitas que tenham que ocorrer, né? E assim, e como é que a gente vai colocar na pauta? Eu diria que tem duas formas. Você tem mecanismos formais hoje de e já passo em seguida a palavra para a Fernanda. Eu acho que você tem mecanismos formais hoje de participação de controle social, então audiência pública, consulta pública, própria ouvidoria, os conselhos, né? Mas, assim, você precisa estar organizado para pautar, para colocar alguma questão. Né? Eu até diria o seguinte, eu vou fazer um paralelo com uma área que existe na Arcesp, que é o gás, claro, por uma outra perspectiva, mas o gás ele tem as associações de grandes usuários do estado de São Paulo que pautam muito e conseguem equilibrar esse jogo, claro, dentro da perspectiva deles. Mas eu acho que isso é um olhar interessante, por quê? Porque, de maneira organizada, eles estão conseguindo estabelecer a pauta deles e equilibrar, e aí sim, talvez, fazer com que esse triângulo esteja mais equilibrado, né? E aí eu vou também lançar aqui algumas questões que eu acho que talvez a gente pudesse pensar, né? Para terminar, eu nunca vi em sabatina de diretor, nunca vi ninguém perguntar sobre direitos humanos, nunca. E os diretores de agência têm que ser sabatinados, né? Então, isso é uma questão. As agências reguladoras hoje estão construindo agendas regulatórias, né? Que têm participação social. Então, quer dizer, é outra forma da gente... primeiro, assim, as que não têm, talvez a gente pedir que tenha, né? E as que têm, eu acho que a gente, de alguma forma, pautar esse assunto lá dentro, né? E aí, a provocação final a gente fala tanto hoje de análise de impacto regulatório, por que não uma análise de impacto de direitos humanos? Então, quer dizer, cada estudo que saia da agência reguladora ter uma análise sobre esse impacto de direitos humanos, por exemplo. Né? E aí, gente, quando a gente fala dos vulneráveis, então, da vulnerabilidade ou da questão dos contratos, aí, né? Como é que os contratos, né? E da universalização, enfim, eu acho que a coisa fica mais complexa ainda. E aí eu passo a palavra para a Fernanda também, que eu acho que vai complementar aí com esse aspecto. Obrigada, Lê. Bom, o que eu trouxe assim, para a nossa discussão hoje, né, foi uma reflexão que eu fiz a partir da realidade, né, do estado de São Paulo, né, e da realidade dos empregados, né, associados aqui à APAR. Então, eu quis abordar um tema, né, do relatório do professor Léo Heller, que é quando ele fala sobre, né, a obrigação da agência reguladora de promover, né, a equidade e não discriminação, né, que é justamente esse tema, né, que acho que passou por todos os debatedores, né? Então, que o direito humano à água e ao esgotamento sanitário, ele não pode ser condicionado, né, pelo local de residência ou até de não residência, né, de uma pessoa. E aqui, assim, no nosso contexto, isso está diretamente ligado, né, à determinação da área atendível, que é a área de abrangência de atuação do prestador, que é definida no contrato, né? E onde no contrato, né? Geralmente, dentro do plano de saneamento, né? A área de abrangência é definida no plano de saneamento, que vem como um anexo, né? No contrato. E essa área, ela varia muito, assim, de contrato para contrato, né? Às vezes é todo município, às vezes é área urbana, às vezes é área urbana e rural, às vezes é uma delimitação em mapa, né? E as áreas informais, né, em geral, até assim, alguns assentamentos ou áreas mais isoladas, né, de comunidades pequenas, né, são retiradas, né? Inclusive isso é bem claro nos contratos, né, que elas estão fora das obrigações, né, do contrato. E aí tem essa questão, né, levantada, poxa, a agência reguladora, ela
está regulando realmente o contrato ou o serviço, né? E aí eu trago para o que o Alexandre falou, né? Que o novo marco, ele limita muito a atuação da agência dentro do contrato, assim. É bem claro, né, no artigo 22 aqui, eu até puxei ele aqui, que é que os objetivos da regulação é garantir o cumprimento das condições, né, e metas estabelecidas nos contratos e nos planos municipais. Então, amarrou um pouco o novo marco, né, os limites de atuação, né, então, os meus questionamentos são, poderia, então, a agência reguladora, ela ser proativa, né, nesse sentido de, bom, nós temos, então, a área atendível. O município, o munícipe, o prefeito, a gente sabe quem é a população atendida, quantas são as pessoas, né, as residências, né? Aqui, às vezes, a gente tem um nível muito específico, né, de quantidade de ligação e tal. Mas e quem está fora? A gente não tem estudos quantitativos, qualitativos de quantas são essas pessoas, quais são as condições de saneamento que elas têm atualmente, né? Então, poderia a agência reguladora ser proativa nesse sentido de fazer esse estudo e apresentar ao poder concedente, por exemplo? Porque, em geral, a agência é muito reativa, né? Então, o contrato ele já chega pronto e assinado, e a gente só tem que fazê-lo cumprir, né? Com pouca margem para... Inclusive, pouca margem e pouca iniciativa, eu digo, assim, porque eu acho que quando você tem uma regulação que por exemplo, de uma empresa que não é privada, é mais fácil de você, às vezes, sair um pouco do contrato e pedir coisas que não necessariamente estão lá, né? Mas, então, poderia a agência reguladora se aproximar, né, do poder concedente, se aproximar do usuário, né? Então, fazer esses levantamentos, apresentar esses estudos, de repente, editar normas em que a gente consiga ampliar a área atendível. Isso é até um questionamento que eu não sei, né? Poderia a área atendível ser ampliada no contrato sem licitação, por exemplo? Ou a gente teria que né, incluir um novo contrato? A agência reguladora sabe orientar bem, né, o poder concedente nessa situação, porque eu acho que muitos prefeitos, eles não têm, assim, uma ciência absoluta de que os 90% de atendimento de água, os 80% de atendimento com esgotamento sanitário, são dentro de uma área, às vezes, muito pequena, né? Então, isso deveria ficar um pouco mais claro, inclusive para a população em geral, né? Como que funciona. Então, talvez indicadores que consigam exemplificar isso um pouco melhor. Bom, eu acho que tem muita coisa ainda que a agência poderia fazer. Eu acho que o novo marco, ele limitou um pouco, né, essa questão de você ter que só estabelecer padrões, normas, receber um contrato assinado, né? Inclusive o plano de saneamento, né? O plano de saneamento, ele acho que é no artigo 19, se não me engano, ele deverá ser feito pelo poder concedente, né? Pela prefeitura. Então, o dever é do município de fazer o plano de saneamento e poderá contar com a cooperação técnica do Estado. Então, por exemplo, se é uma agência intermunicipal, uma agência municipal, já está fora, assim, a cooperação técnica com o Estado, e poderá contar com dados, informações das prestadoras. A agência reguladora não chegou nem a ser citada aí. Então, assim, como que vai sair um plano de saneamento, que é o principal instrumento aí, né,
de universalização, no caso, né? Como que vai chegar tudo pronto, né? Então, a agência reguladora tá com pouca margem aí, eu acho que nesse caso teria que ter um incentivo mesmo, uma proatividade das agências, né? Para tentar evitar, né, que esses contratos, esses planos de saneamento, eles sejam já feitos, assim, já chegue tudo feito, tudo entregue, né? Então, esse que é um desafio, né? Botar isso na agenda aí, vamos ver se... É isso aí, pessoal. Muito obrigada aí pela oportunidade, viu? Não sei se foi o que vocês estavam esperando, mas eu sou muito jovem ainda, né? O Ale falou assim, um regulador precisa de anos aí de formação, eu estou engatinhando aqui ainda. Estou aprendendo muito com vocês, viu? Fernando, obrigado. Alexandre Petruccello, obrigado também. Eu acho que vocês levantaram temas da maior relevância, particularmente essa questão de que tão importante ou mais importante que o usuário é aquele que quer ser usuário e não consegue ser usuário. Queria passar a palavra para o Léo Heller e queria combinar o seguinte com vocês. Nós temos que terminar às 19h30. Nós temos como norma no Ondas fazer eventos de 1h30, estourando com limite de 2 horas. Então, eu queria sugerir que o Léo fizesse uma colocação agora e depois a gente tivesse um posicionamento que começa aí, dessa vez, nós vamos inverter. A Fernanda e o Alexandre falam primeiro, depois o Gustavo, depois o Alexandre Caetano e depois o Gustavo, e nós fechamos o debate. Por favor, Léo. 5 minutos para cada um, tá bom? Eu espero que os reguladores se autorregulem. Não, não, obrigado, Montenegro. Nem acho que mereça tanto comentário o que foi apresentado pelos colegas aí desse painel. Acho que houve uma boa complementariedade entre as falas, né? Me pareceu muito importante o Gustavo levantar, colocar em cena a experiência da tarifa social e um passo muito importante que Minas Gerais deu foi realmente vincular a tarifa social ao CAD único, né? Isso aumentou enormemente a base de arrecadação, mas, como ele próprio reconhece, existem ainda grandes desafios, né? E a lição atual é de que nenhuma conquista é definitiva, né? As conquistas sempre são vulneráveis e podem sofrer reveses e retrocessos como nós estamos vivendo aqui. Mas tão importante quanto o que foi implementado em Minas foi um bom exemplo que ele deu, que tem sido seguido pelo país. Concordo com o prognóstico do Alexandre, né? Talvez parcialmente, Alexandre. Concordo plenamente com você de que um cenário muito provável da aplicação da nova lei seja aprofundar a desigualdade no acesso, né? Não sei se muitas vitórias serão comemoradas no início, né? Você projeta que sim, sou um pouco cético em relação ao real aporte de recursos financeiros por parte dos novos prestadores privados, né? A experiência internacional não mostra isso, mostra que o que fazem é aplicar recursos arrecadados das tarifas, né? E não recursos próprios, etc., né? Mas certamente haverá, certamente é sempre perigoso falar, né? Mas muito provavelmente haverá uma grande seletividade por parte dos prestadores privados, né? Eles vão escolher onde atuar, onde não atuar, né? Isso deve certamente aumentar o gap, né? Em relação aos comentários da APA, gostei muito, Alexandre, da forma como você coloca a inserção, né, do tema dos direitos humanos na agenda regulatória. Gostei muito da ideia do impacto, não apenas o impacto regulatório, impacto sobre os direitos humanos, né? E gostei muito também da ideia
da arguição, né, dos candidatos a diretor, né, arguir também em relação ao seu conhecimento sobre direitos humanos, em que medida que eles enxergam que a regulação são olhos, né, do Estado para fazer cumprir com os direitos humanos. E Fernanda, igualmente, né, a ideia de que... essa é uma ideia que eu acho que nós vamos ter que amadurecer mais, né, como ir além, né, de uma regulação do contrato, né, que é a realidade do regulador brasileiro, né? E se o contrato é imperfeito? E se o contrato é seletivo? E se o contrato exclui assentamento informal? E se o contrato é omisso, né, em relação a espaço público? O que fazer? Qual é a margem, né, de atuação do regulador para reenquadrar o prestador, mesmo que o contrato não preveja isso? Eu penso que esse argumento, né, eu iniciei minha apresentação utilizando, de que há obrigações claras do Estado brasileiro em realizar os direitos humanos e prestadores e reguladores são peças numa engrenagem, né, para fazer esses direitos serem efetivados, são bons argumentos, né, ou boa racionalidade que o regulador tem para fazer com que, pelo menos, omissões, né, sejam contempladas. O contrato não fala em água em espaço público? Não fala, mas não proíbe, né? E a obrigação do Estado em colocar água em estado nos espaços públicos é um argumento que o regulador tem para exigir isso. Concordando com o Gustavo, isso não é apenas exigir que o regulador faça, é necessário haver uma grande integração, uma grande articulação entre o prestador e os agentes municipais, né, que são os responsáveis por esses espaços, né? Mas o espaço público é apenas um exemplo, né, de que, às vezes, essas omissões dos contratos, o contrato nunca é capaz de prever todas as situações, né? Então, as omissões podem ser preenchidas a partir de uma lente, né, que olhe para as obrigações do Estado em relação aos direitos humanos. Isso vale também para os assentamentos informais, muito bem levantados pela Fernanda, igualmente, né? É bom, e aí eu encerro com um conceito, né? Lembrar que os direitos humanos trabalham com uma lógica de uma polaridade, né? Dois polos, né? Nós temos os chamados titulares de direitos, né? Que são todas as pessoas que vivem em um determinado país, vivem, né? Não necessariamente nasceram no país, né? Isso inclui também refugiados, pessoas que não têm nacionalidade, etc. Esses são titulares de direitos, eles devem receber os direitos. E, na outra ponta, os chamados detentores de obrigações, né? Que são, basicamente, os estados, mas não apenas, também os agentes privados, os que receberam uma delegação do Estado para cumprir os direitos humanos, como as companhias de saneamento, os serviços municipais, etc., etc. Então, quem vive no assentamento informal é titular de... Fechou seu áudio, Léo. Seu áudio está fechado. Seu áudio sumiu. Desculpa. Me entusiasmei aqui e fechei o microfone. Então, o que eu não sei onde cortou, mas estava dizendo que quem vive em um assentamento informal não pode ter seu direito negado sob o argumento de que ele não tem posse da terra. A ausência de posse da terra não é um motivo para não prover a esse cidadão, né, os seus serviços de água e saneamento. Então, eu acho que assim, levantamos muitos temas. Alguém aqui falou que, acho que foi o Alexandre Petruccello, que essa discussão se inicia, né? Ela não encerra hoje. Acho que nós temos uma agenda, principalmente os reguladores, uma agenda muito grande de inserir o tema dos direitos humanos no tema. Quem sabe o próximo congresso da BAR, né, pudesse ter a palavra-chave a regulação e os direitos humanos, né? Seria fantástico para a gente introduzir oficialmente no ambiente dos reguladores essa discussão.
Obrigado, Léo Heller. Deixa eu aparecer aqui de novo. Então, eu coloquei aqui no chat a proposta que o Ondas tem divulgado, que é que sempre que houver processo licitatório para a delegação da prestação de serviço público de saneamento básico, o edital de licitação e a minuta de contrato devem ser acompanhados de parecer conclusivo da entidade reguladora para ser submetida à consulta e audiência pública. O que significa que a agência reguladora teria que tomar conhecimento da minuta do edital e da minuta do contrato antes da sua assinatura e não como fato dado já depois de assinado. Bom, Fernanda e Alexandre, podem dividir o tempo aí entre vocês da melhor forma possível. Acho que 5 minutos para cada um está bem. Bom, vou começar aqui, tá? Eu acho que eu queria encerrar reforçando, né? Eu acho que queria parabenizar, né, o Edson, o Ondas, pela organização desse evento. Talvez esse tenha sido, né, um primeiro passo dado. É um dos muitos objetivos da APAR, né, de longa data, né, esse intercâmbio com entidades congêneres, com organizações, né. A gente quer valorizar, né, e fortalecer os profissionais, né, do setor da regulação. E aqui, né, hoje nesse evento especificamente estamos falando de saneamento, né. Mas eu acho que a gente tinha que tentar manter, né, essa proximidade mesmo, né, entre entidade civil e empregados, né. Muitas vezes os empregados, eles têm opiniões diferentes, né, e eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para tentar ser mais democrático possível, né, ampliar o conhecimento, né, em geral da atuação, da regulação, da importância do profissional, né, da instituição em si, né, das agências reguladoras, né, como entidades autárquicas. E acho que é isso, né, Ale? Esse evento aqui, para mim, está sendo muito importante. Eu acho que espero que o pessoal da APAR também que participou tenha gostado, né, e tenha acendido aí, essas provocações tenham acendido aí uma luzinha aí, e quem sabe a gente consiga levar mais assuntos aí, porque o relatório ele é muito extenso, né, a gente deixou de fora diversos assuntos, né, que a gente pode discutir aí mais para frente. Obrigado, Fernanda. Alexandre? Legal, também queria agradecer, eu acho que é uma oportunidade, diria até que é um marco, eu acho que essa aproximação, o namoro entre a APAR e Ondas é antigo e acho que a gente está conseguindo consolidar essa relação. Né? Estou pensando aqui, eu acho que tem uma coisa que muito me encanta na área de regulação, especificamente na Arcesp, é a pluralidade de formação dos especialistas, dos fiscais da Arcesp. Eu acho que talvez o direitos humanos podia ser um grande fio condutor entre essas diversas especialidades, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho certeza que o cara, quando vai para a ponta, é muito legal, e aí eu escuto essa troca de experiências do biólogo com o químico, do engenheiro civil com... enfim, aí eu vou esquecer alguém aqui, mas, enfim, com outro engenheiro. E eu acho que, assim, se a gente conseguir permear tudo isso, esse olhar para direitos humanos, né? Porque aí é na ponta, é na hora que o cara está ali olhando uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto. Então, quer dizer, eu acho que ele começar a ter esse olhar, eu acho que é apurado. Então, eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que a gente muda por dentro, né? E para mudar por dentro, a gente tem que mudar os agentes reguladores, a gente tem que estar, né? Então, eu acho que eu tenho pensado muito nisso. Acho que a gente precisa capacitar, a gente precisa colocar o tema direitos humanos na cabeça de todo mundo, né? E aí penso, por outro lado, também, só para encerrar minha fala, essa coisa de como é que a gente coloca na pauta, como é que a gente coloca isso na agenda, né?
E talvez seja através de comunicação, então, quer dizer, de ações, né? A gente lá está trabalhando hoje na Arcesp com a tal da linguagem simples, linguagem cidadã, então, quer dizer, é muito complexo o que a gente fala, entre áreas, às vezes, a gente não consegue entender o que o colega está explicando ou está dizendo, então, quer dizer, como é que a gente diminui essa assimetria de informação, como é que a gente comunica? Eu acho que esse é um desafio, né? É você, na hora que o município vem falar que 100% da água e do esgoto dele, que ele universalizou 100% da água, né? 100% do que está contratualizado. Talvez você tenha que dizer, você tenha que ter uma contra-informação dizendo que, olha, 100% sim, daquilo que está contratualizado. Então, eu acho que é a informação ou a desinformação. É por aí que eu acho que passa, talvez, a gente começar a pautar direitos humanos. Eu acho que, né, porque as ferramentas são muito distintas. Então, né, uma organização da sociedade civil como essa não vai ter o mesmo ferramental que tem uma concessionária de grande porte de saneamento básico, né? Mas, por meio de informação, por meio de relatórios, por meio de discussão, talvez a gente comece a desconstruir algumas falas que acabam se tornando verdade, né? Então é isso. Mais uma vez, um grande prazer participar com vocês aí. Grande abraço a todos. Valeu, companheiro Alexandre. Bom, passo a palavra para o próximo Alexandre, nosso companheiro Alexandre Caetano, falando do Ceará, lá de Fortaleza. Eu queria agradecer e como inserir a regulação e os direitos humanos, né, na pauta. Eu acho que um pouco a Fernanda deu uma pista, não sei se foi proposital ou meio sem querer, porque a agência reguladora tem dois grandes campos de atuação bem definidos no marco regulatório, né, que é a questão dos contratos e a questão dos planos de saneamento básico, né? No marco regulatório lá de 2007, os planos de saneamento básico eram condições para a celebração dos contratos, então eles vinham antes, eles estabeleciam preliminarmente as metas, que iam orientar a formulação dos contratos, pelo menos isso em tese. Infelizmente, na nossa experiência, esses planos acabaram sendo, na maioria das vezes, quando feitos, né, uma boa parte também dos municípios não chegaram a fazer planejamento, requisitos burocráticos formais para você obter a validação dos contratos, e pouco se trabalhou depois na gestão dos planos, né? Agora, na reforma do marco regulatório, isso foi invertido, né? Está se exigindo agora que os contratos contenham metas, né? E posteriormente a gente vai ter que ver como é que a gente vai encaixar isso, coordenar isso com o planejamento, seja com a revisão ou com novos planos, né? E pela que experiência que a gente teve aqui no Ceará particularmente, a maior oportunidade de encontro, né, com as comunidades, com os problemas, era por meio da participação social das conferências na etapa de planejamento, né? E aí acho que é aí que podem ser trazidas essas questões que estariam fora do contrato, né? Tentar ver nos planos, agora que eles vão ter que ser revistos, ou novos planos elaborados em função da revisão desses contratos, ou desses contratos que estão sendo celebrados, inserir as questões de direitos humanos, outras questões fora das metas contratuais, para que a agência reguladora atue sobre os contratos, mas também agora com um campo forte de atuação sobre o planejamento. Mas também é preciso que todas as partes envolvidas, o poder concedente, né, a sociedade, assuma o planejamento realmente como um instrumento de gestão, né, que não fique engavetado lá, esquecido, mas que ele oriente realmente a atividade de saneamento. Obrigado, Alexandre. A palavra agora para o Gustavo Gastão. Por favor, companheiro mineiro. Obrigado. Vou aceitar a provocação sua, Montenegro, e falar o seguinte. Primeiro, dizer que é importante a gente entender que as agências reguladoras, elas que são a única coisa pública nessa discussão de saneamento. O único que eu acho que não vai ser privatizado são as agências reguladoras. E elas precisam de ter controle. Elas precisam ter o controlador do controlador, que é o controle das agências reguladoras, os controles externos,
né? Fortalecimento dos conselhos das agências reguladoras, das garantias da permanência dos indicados, né? Outra coisa que é importante também, estou vendo discutir aqui nas águas, lá na ANA, os próprios servidores estão indicando o perfil dos diretores para ser sabatinado, acompanhar isso, que é muito importante, a experiência, a formação, enfim, isso é importante estar muito claro e muito bem definido, porque isso ajuda muito no trabalho, mas esse controle social das agências, eu acho que é o grande gargalo, a gente precisa avançar muito nisso, é muito falho o que a gente faz aqui, discute, porque na prática, Minas Gerais está com um diretor-geral sabatinado, né? Tem 2 diretores que não estão sabatinados, até onde eu sei, posso estar equivocado, mas assim, essa exigência de ser célere na decisão da Assembleia para indicar e sabatinar, e ter um conselho, pelo menos minimamente estruturado nas assembleias, para fazer o debate, né, na Assembleia, porque essa questão da sabatina lá, Alexandre, é completamente solta, vai deputado, pergunta, sai, entra outro, pergunta, pode entrar colega lá e não perguntar nada importante, o cara foi sabatinado, está lá com o mandato, né? Então, assim, é importante a gente fortalecer as agências reguladoras, porque elas são públicas, os agentes têm que ter mandatos, têm que ter estabilidade, têm que ter formação, perfil para isso, mas as agências, nós não somos infalíveis, nós temos que ter controles também, e os controles das agências têm que ser eficientes. Então, eu acho que isso é um grande desafio, né, para nossas agências. As agências consorciadas são completamente diferentes, e aí quero falar que é muito melhor trabalhar com agência consorciada, porque você não tem limite orçamentário, as relações são diferentes, tem mandato também, as discussões são com a Assembleia de Prefeitos, tem outros problemas que são as interferências políticas, né, as dificuldades técnicas dos prestadores, né, que é outra realidade também complexa. E, para concluir aqui, queria também fazer uma provocação para o Ondas, para a gente começar a discutir a questão de resíduos sólidos especificamente, que está na pauta a cobrança pelo serviço de resíduos sólidos para a população, ou seja, mais um custo que vai entrar para a população, né, e é um custo significativo. Eu participei de uma cidade aí que a tarifa social era R$ 13,12. Isso para um cidadão que está com dificuldade de pagar tudo e com o aumento de tudo, ele ainda vai receber mais uma tarifa do serviço de resíduos sólidos, que em muitos lugares é custeado pelo poder público ou pelos IPTUs. Então, é uma discussão agora, né, que a lei impôs e que as agências estão passando um aperto para conseguir fazer isso de forma justa, né, de forma clara. Enfim, eu acho que seria um bom debate aqui. Tá? Então é isso, agradecer muito a participação aqui, saudar, né, o Alex, que está aqui, a Belchior, agradecer o Léo de novo, né, e agradecer você, Montenegro, os nossos colegas Alexandre, Fernanda e o Alexandre Ceará lá, que eu tive muito prazer, e parabenizar sempre o Edson pela conduta aí do Ondas. Boa noite a todos. Obrigado, Alexandre. Desculpa, obrigado, Gustavo. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: o ano passado, em maio, o Ondas publicou um conjunto de emendas que encaminhou a alguns deputados da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, e é um conjunto de 20 e poucas emendas à Lei 11.445. 8 delas dizem respeito a direitos humanos, à água e esgotamento sanitário. As propostas de número 5 a 12. Então, eu coloquei o link aí para essa publicação. Uma parte das propostas que nós fizemos já foi superada pela marcha dos acontecimentos, mas esse núcleo de 8 propostas que está aí, ele está absolutamente afinado com as discussões que nós fizemos aqui, tá? E, portanto, pode ser objeto de exame, de debate, tal, é uma contribuição concreta. Não poderíamos terminar aqui sem passar a palavra para o Edson Aparecido da Silva, o secretário executivo do Ondas, e que é um dos principais responsáveis pela articulação dessa sessão aqui, tal, inclusive como uma sessão que se desdobra a partir das atividades que nós tivemos a semana passada do Fórum Alternativo Mundial da Água. Por favor, Edson. Abra seu microfone para a gente lhe ouvir. É bem rápido, Montenegro, muito obrigado. Bom, queria agradecer muito, né,
as pessoas terem aceito o convite para participar dessa mesa, a articulação que o Montenegro fez aí com o Gustavo, com o Alexandre. Agradecer as palavras do Alexandre da Par, da Fernanda, e agradecer ao Léo também. Bom, mas eu queria aproveitar, Montenegro, para me dirigir aos companheiros e companheiras da Par, para o Gustavo e para o Alexandre Caetano. Eu queria convidar vocês aqui publicamente para fazer adesão ao ONDAS, ao Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Eu acho que a vinda de vocês para o ONDAS vai ajudar muito a gente fortalecer esse debate sobre a regulação e os direitos humanos. A gente tem aí para o pessoal da APAR uma figura no ONDAS que é de associação em grupo, em que um grupo de pessoas se reúne e pode se associar. Então, a gente tem vários grupos de sindicatos que já fizeram isso e tal. Eu acho que a gente, dessa forma, conseguiria... não que para continuar o debate isso seja necessário, mas eu acho que para fortalecer as ações do ONDAS, sim, seria muito importante tê-los como parceiros nossos nessa luta aí. Muito obrigado. Tudo bem. Acho que não sei se tem mais alguém aí que queira falar alguma coisa antes da gente terminar. Está aberto aí mais 2 minutos antes das 7h30. Se não, eu queria dar a notícia de que o primeiro mandato da primeira direção do ONDAS está terminando agora no dia 15 de abril. O ONDAS está fazendo 3 anos. E acabamos de ter a eleição, foi uma chapa unitária e liderada pela companheira Renata Furigo, doutora em saneamento, engenheira do SAAI, lá de Mogi Guaçu, e professora de saneamento da Católica de Campinas. Certo? Então, teremos uma mulher no comando do ONDAS, que vai estar assessorada aqui, estou vendo aqui, a Bartíria abriu a câmera dela, né? Uma dos nossos companheiros aqui é a Bartíria, o João Marcos também está aí na coordenação, tá? E faço minhas palavras do Edson, tanto no nível dos agradecimentos quanto do convite. Sem dúvida, a presença de reguladores comprometidos com os direitos humanos, participando das atividades do ONDAS cotidianamente, vai nos ajudar muito a qualificar a nossa ação nessa área. Tá? E faço um convite especial que vocês examinem essas 8 propostas que estão aí de emenda à Lei 11.445, que façam sugestões de melhoria e de ampliação desse trabalho. Tá? Agradeço a todos os que nos acompanharam nesse evento. Nós vamos estar aí... Opa, o Alex apareceu aqui também. O Alex está agora no nosso Conselho de Orientação. Nós vamos estar muito melhor orientados agora, a partir do dia 15 de abril. E, então, vamos nessa. Vamos para frente, certo? Do nosso lado, só falta dizer, fora Bolsonaro, boa noite a todos e a todos.